Olá, meu nome é Matheus Elcor e hoje eu vou falar sobre o Neo4j, um banco de dados orientado a grafos. Eu estou cursando análise e desenvolvimento de sistemas na Unisalles, no terceiro período, na modalidade EAD, e eu vou fazer a apresentação do trabalho aqui agora, o vídeo na realidade, né? Vamos lá, eu vou falar um pouco sobre o Neo4j, que, como vocês já sabem, é um banco de dados orientado a grafos que é muito utilizado por várias e várias empresas. Que possuem, por exemplo, redes sociais ou que precisam gerenciar grandes conjuntos de dados conectados, como, por exemplo, vou citar aqui algumas empresas como o próprio eBay, Walmart, o Exército Americano, a Volvo, NASA, IBM, LinkedIn, enfim, entre outros. Tem várias e várias e várias aí. A gente vai abordar o que é o Neo4j, suas aplicações, como ele se diferencia de outros bancos de dados, como ele funciona, o que ele pode fazer que outros bancos de dados, como por exemplo bancos de dados relacionais, não relacionais, e aí a gente vai explicar um pouco sobre o conceito de nós e arestas referentes ao Neo4j. Vamos lá. Aqui eu vou passar para vocês os tópicos, né? Que no mais, em geral, são 8 tópicos e no final vai ter um tópico extra, surpresinha aí, porque caso não saibam, eu trabalho como engenheiro de dados na Águia Branca e eu vou relacionar um pouco o Neo4j com um pouco do meu trabalho, um pouco de pesquisa que eu tive e identifiquei. Enfim, vamos lá. Tópico 1, que é o Neo4j, tópico 2, aplicações, tópico 3, diferença dele para outros bancos de dados, tópico 4, como funciona, tópico 5, o que o Neo4j pode fazer que outros bancos de dados não possa, o que é um nó no Neo4j, o que são arestas e a conclusão. Vamos lá, senão vai ficar grande aqui. Vamos lá, o que é o Neo4j? Em resumo, um resumo bem resumido mesmo, o Neo4j é um banco de dados orientado a grafos, ou seja, isso significa que ele armazena dados em forma de grafos, ao invés de tabelas, como banco de dados relacionais ou em documentos, como em banco de dados NoSQL, como banco de dados NoSQL. Em um grafo, os dados são armazenados como nós, que representam entidades, e arestas, que representam os relacionamentos entre essas entidades, ou seja, é literalmente como se fossem os joins. Não indo muito a fundo, mas realmente como se fosse um left join, right join, full outer join, entre outros. O Neo4j é especialmente eficaz em gerenciar e consultar grandes conjuntos de dados que estão fortemente interconectados, como por exemplo redes sociais, transações bancárias, para identificação de fraudes nessas transações e vice-versa. Aplicações. Redes sociais, como já tinha dito, redes sociais para modelar e consultar conexões entre usuários, detecção de fraudes para identificar padrões e relacionamentos suspeitos, gerenciamentos de redes de logística para otimizar rotas e cadeias de suprimentos, análise de redes de telecomunicações para entender a conectividade e o tráfego. Foram 4 exemplos de aplicações do Neo4j. Agora a gente vai falar um pouco sobre a diferença do Neo4j para outros bancos de dados. Comparado a bancos de dados relacionais como PostgreSQL, que armazenam dados em tabelas com linhas e colunas, que é a chamada que é chamado banco de dados tabular, e bancos de dados NoSQL, como MongoDB, que armazenam dados em documentos. O Neo4j se destaca por sua capacidade de executar consultas de relacionamento complexas de maneira eficiente, enquanto bancos de dados relacionais precisam de joins complicados e demorados para encontrar relações entre dados. E o Neo4j pode realizar essas consultas rapidamente devido à sua estrutura de grafo. E realmente um trabalho que eu enfrento muito é uma das maiores perdas de performance em pipeline de dados, pode-se dizer que são os joins. Como por exemplo, eu tenho um software principal da minha empresa e esse software gera 700, 500, 600 tabelas. Para eu poder fazer esses joins, pode-se dizer que para criação de relatórios, para criação de BIs, eu posso fazer o relacionamento de até 70, 80, 100 tabelas. Isso gera uma demora, uma otimização muito ruim. Obviamente não tem outras formas de otimizar isso, como o zero ordem, que a gente usa muito no Databricks, como o próprio merge into para fazer o incremental e vice-versa.
Como funciona? O Neo4j funciona armazenando dados como nós e arestas. Nós, que são os nodes, representam entidades ou objetos, como pessoas, produtos ou eventos. Arestas, que são os edges, representam os relacionamentos entre os nós, como amizade, compra ou associação a um projeto. As consultas do Neo4j são feitas utilizando a linguagem Cypher, que é semelhante ao SQL, porém mais otimizada para grafos. Com Cypher, você pode facilmente encontrar padrões e relacionamentos nos seus dados. É como se fosse um SGDBs ali. Prós do Neo4j. Com o Neo4j, você pode realizar consultas de relacionamento de forma muito mais eficiente do que com bancos de dados relacionais ou NoSQL. Isso é especialmente útil para identificar fraudes, rastrear relacionamentos complexos entre transações, analisar redes sociais, ao encontrar conexões indiretas entre usuários e otimizar redes logísticas. Um pouco do que a gente falou lá na frente, porém são os prós deles, né, e não os exemplos práticos. O que é um nó? Um nó no Neo4j é uma entidade ou objeto no banco de dados. Por exemplo, em uma rede social, cada usuário será representado como um nó. Cada nó pode ter propriedades que são atributos ou dados associados a essa entidade, como nome, idade, localização, altura, sexo, entre outros. Arestas. As arestas do Neo4j representam os relacionamentos entre os nós, como por exemplo em uma rede social. A amizade entre dois usuários seria representada por uma aresta, conectando os nós desses usuários. É como se fosse uma PK, uma primary key e uma FK, uma foreign key, que é chave primária e chave estrangeira. Essas chaves se relacionando, o que eu entendi ao meu ver é realmente como se fosse uma aresta. Ela é a forma de que dois grafos, né, dois dados, dois tipos de dados, ou duas pessoas, como foi citado o exemplo, eles se relacionam. As arestas também podem ter propriedades com a data em que a amizade foi estabelecida. Conclusão. Em resumo, o Neo4j é uma ferramenta poderosa para gerenciar e consultar dados conectados. Ele se destaca em aplicações onde a eficiência na consulta de relacionamentos complexos é crucial, como em redes sociais e detecção de fraudes. Com sua estrutura de nós e arestas e a linguagem Cypher, o Neo4j oferece uma maneira intuitiva e eficiente de trabalhar com grafos. Extra. Vamos lá. Extra. Qual é o melhor para ETL? Talvez poderia se dizer que qual é o mais eficiente, qual é o melhor, ou obviamente é o famoso depende, que são casos e casos. Exemplo de tomada de decisão. Eu peguei um exemplo que eu uso no meu cotidiano, que é o Databricks, né? O Databricks é um software de processamento, não é um software, não, é um processamento, uma plataforma de processamento de dados gigantesca, que já tem toda a orquestração de pipeline, workflows, criação de notebooks, SQL, Scala, utiliza essas linguagens e, enfim, vice-versa. E a Spark é dono deles. Exemplo de decisão para isso. Cenário de Neo4j. Você está construindo uma aplicação para detecção de fraudes em transações financeiras, onde é crucial identificar padrões complexos de relacionamentos entre transações e contas. Cenário de Azure e Databricks. Você está desenvolvendo uma pipeline de dados para processar logs de eventos de uma aplicação web em tempo real, realizar análises agregadas e treinar modelos de machine learning. Uso otimizado. O Neo4j é mais otimizado para análise de grafos e consultas complexas de relacionamentos. Se seu projeto envolve muitas operações que exploram relações entre entidades, como por exemplo redes sociais e detecção de fraudes, é sempre esse exemplo batido, né? Neo4j pode ser a melhor escolha. Azure Databricks é mais otimizado para processamento de grandes volumes de dados, tarefas de ETL, que é Extract, Transform, Load, que na real no Databricks a gente troca o Extract, Transform, Load por Extract, Load, Transform, que primeiro a gente extrai o dado, a gente carrega no nosso Data Lake House, ou Data Lake, enfim, mas hoje é chamado de Data Lake House, e depois a gente faz a transformação dele. Então, ao invés de ser ETL, é ELT. Vamos lá, finalizando a nossa conclusão aqui do nosso slide extra, e último slide, a escolha entre Neo4j e Azure Databricks com certeza deve ser guiada pelos requisitos específicos do seu projeto. Então, para tarefas altamente centradas em grafos e relações, o Neo4j é a escolha ideal. Para processamento em larga escala, flexibilidade,
escalabilidade e integração com o ecossistema Azure, o Azure Databricks é mais adequado. É, mas enfim, o Azure Databricks é uma plataforma, eu posso falar que eu uso diariamente, ele é uma plataforma muito, muito boa, onde pode ser feito tudo. É literalmente uma plataforma de processamento de dados gigantesca. Muita gente fala, os dados estão no Databricks. Não, os dados sempre ficam ou em Azure, ou em Google Cloud Platform, né, GCP, ou na AWS, Amazon Web Service, que fica lá no S3, EC2, enfim. O Azure é só onde ficam esses dados, seja em tipos de arquivo, que aí fica no Blob Storage, ou podendo também ficar normalmente, enfim. O Databricks, ele se interconecta, né, uma integração entre o Databricks e a Azure, e ele faz todo esse processamento de dados, se for necessário, utilizando esses dados que estão alocados ali na Azure, né, estão no storage da Azure. Enfim, é, no mais é isso, mas em 99% dos casos, com certeza o Azure Databricks vai ser melhor, porque é um mundo a se explorar. Tem toda workflow, orquestração de pipeline de dados, testes de machine learning. O Databricks você pode fazer de tudo. Desde a área de data engineer, né, que é engenharia de dados, até a área de análise de dados, toda a estrutura medalhão, que é a camada raw, que é a camada crua, até a layer bronze, que é a camada bronze, camada silver, camada gold. É, um pouco de resumo, os analistas e os cientistas de dados, eles consomem muito da camada silver, já os clientes finais, que em 90% das vezes, quem consome da camada Gold, aqueles dados morrem, no caso, geram um relatório ou um BI, Tableau, enfim, geram um dashboard. Agora, os analistas e os cientistas de dados trabalham realmente em cima ali da camada Silver, que já é feita toda a normativa de dados, toda a padronização de colunas, todas as transformações necessárias para não ter aquelas colunas, aqueles dados bem zoados, enfim. É, o Azure Databricks é um mundo, assim. Mas, obviamente, o Neo4j não é descartado. Por isso que eu disse que pelo menos 99% das vezes vai ser escolhida a Azure. Porém, como por exemplo, redes sociais, se não fosse usável, nenhuma dessas empresas grandes aí usavam, né? Como eu citei vários exemplos aí, eBay, o, o Exército Americano, a NASA, a IBM, enfim. Mas no mais, é isso. O trabalho é esse. Valeu, pessoal. Tamo junto. Valeu.